luz do mundo. Quem é discípulo de Jesus? Quem é? Nós somos servos de Deus e discípulos do Senhor, porque Ele é o nosso mestre. O discípulo é discipulado pelo seu mestre. Os apóstolos, antes, eles eram discípulos, quando Jesus era o seu mestre. Depois eles passaram a ser apóstolos. E nós somos discípulos do Senhor. Versículo 13 diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do velador, e dá luz a todos que estão em casa. Coloca-se a candeia aqui em cima, não aqui embaixo, né? Versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante de quem? Diante das pessoas. É isso que ele está dizendo. Resplandeça a vossa luz diante das pessoas, para que eles vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Que palavra, né, irmãos? Que palavra discipuladora, exortadora, consoladora. Que palavra é essa que Jesus falou? Jesus subiu o monte e com ele o discípulo e uma multidão. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 até o capítulo 7, finalzinho. No capítulo 8, Jesus desce do monte. E lá no monte, Jesus ensinou tudo que eu e que você precisa ou precisamos para viver uma vida cristã aqui na terra. O Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre a humildade. E este sermão, ou as beatitudes, as bem-aventuranças, é a carta magna do reino de Deus. É a constituição do reino de Deus. Veja que nós temos a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, embora não cumprida, mas tem a Constituição brasileira, certo? E a mensagem que Jesus passou no reino de Deus, no monte das bem-aventuranças, é exatamente a nossa carta magna, é a nossa constituição para permanecer no reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus. Veja bem que ele falou da humildade, ele falou dos mansos, ele falou dos que têm fome e sede de justiça, ele falou dos pacificadores, ele falou daqueles que são misericordiosos. E depois disso, Jesus continua ensinando. Veja bem que é um ensinamento, mas em várias partes. Jesus começa aqui ensinando e falando para o discípulo e para os demais, dizendo assim: olha que responsabilidade. Vós sois agora, ou a partir de agora, o sal da terra. Glória a Deus. E que responsabilidade, irmãos, ser o sal da terra. No mundo apodrecido de pecado que vivemos, no mundo caído, no mundo depravado, no mundo lascivo que vivemos, o que devemos ser? Sal. Glória a Deus. Nós devemos ser sal para salgar este mundo que não conhece a Deus, mas tem os que conhecem.
os que conhecem têm esse sal para salgar, através de vida, através de estilo de vida, através de testemunho, através de caráter, através de exemplo, através de palavra dada e palavra cumprida. Mas voltando para o sal nos tempos bíblicos, o sal era tão importante que naquele tempo de Jesus não existia eletricidade, também não existia freezer, não existia gelo. O peixe, a carne, tudo era salgado. Hoje você vai no mercadinho desse aí, vai comprar peixe fresquinho no gelo, né? Não é salgado, é gelado. Por quê? Porque hoje tem refrigeração, mas no tempo que Jesus falou isso aqui não existia refrigeração. Então tudo era a base do... Então a importância do sal na época de Jesus era tão grande que até o sacrifício que se apresentava a Deus no templo era salgado com sal. Coloque por favor esse versículo, Levítico 2 e versículo 13, por favor. A importância do sal. Levítico 2 e 13. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Glória a Deus. No templo a oferta era salgada. Então tudo era a base do sal. E pasmem vocês que até parte do soldado romano, o dinheiro que eles recebiam era pago com sal. Olha a importância do sal nos tempos de Jesus. O soldado recebia parte do dinheiro dele em sal, em peso de sal. Exatamente o nome salário é derivado de sal. Salário vem salário de sal. O soldado recebia sal como salário. Nós recebemos dinheiro, mas a palavra salário vem de sal. Então, irmãos, a importância naquele tempo e a importância no tempo de hoje. Você vê que pode, na aldeota, na casa mais linda que existe, lá tem o sal. Também na casa mais pobre que tiver aqui também tem o... Meu Deus! Eita, Jesus! Quem é de vocês aí que na casa de vocês não tem sal? Levanta a mão. Eu estou falando de sal, de cloreto de sódio. Na casa de todos nós tem o sal. Então ele era importante, ele continua sendo importante para a nossa vida, para a nossa vida física. O sal ele tinha duas propriedades. Não simplesmente só salgar, mas ele tinha Meu Deus! o sal era para dar sabor aos alimentos e também preservar os alimentos da corrupção. E o sal, meus irmãos, ele tinha que ser puro. Ele era extraído da evaporação das águas do Mar Morto. Evaporava a água e ficava grudado nos cristais de sal ali onde era para colocava para realmente tirar o sal. Mas se o sal não fosse realmente guardado adequadamente, tivesse impureza nele, ele se tornava insípido. Coloca lá. Aí eu pergunto a vocês: o sal pode deixar de salgar? Pode. O sal pode perder sua propriedade de salgar. Quando é que ele perde a propriedade de salgar? Quando ele se torna Lê comigo Mateus 5 e 13, por favor. Vós sois o sal da terra. E se
o sal foi insípido, quer dizer, não tem mais, ele não tem mais poder para salgar. O sal pode deixar de salgar. Com que se há de salgar? Aí Jesus disse, olha, veja bem que Jesus estava falando para o seu discípulo, na cara deles, para ele dizendo, vocês são sal. Eita Deus! Estava comparando, fazendo a comparação do sal, que o sal tem essas propriedades. Se ele deixar de salgar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos. Jesus está falando isso aqui literalmente. O que se fazia com o sal quando se tornava insípido? Lá em Jerusalém, principalmente na esplanada do templo, quando chovia, lá neva, quando o templo estava erguido, e lá neva, e por causa da neva se tornava o terraço muito escorregadio, e nas ruas também escorregadio. Então, para que se usava o sal insípido? Colocava no chão para as pessoas passarem por cima para não escorregar. Eita Jesus de Nazaré! Quando o sal perdia a sua propriedade, só prestava para uma coisa: para ser lançado no chão e ser pisado pelos homens. Eita meu Deus! Só que aqui, literalmente, mas aqui tem uma mensagem espiritual para mim e para você. Meu Jesus! O sal e a luz, eles são relevantes. Por quê? Pelos efeitos que eles produzem. Desse jeito. Olha para a luz. Para que serve uma lâmpada dessa queimada? Serve para alguma coisa? A luz só presta quando ela está iluminando. Você vai pegar uma luz, acender ela e colocar aqui embaixo? Não. Porque se você colocar aqui embaixo, ela não clareia. Ela clareia se você colocar em cima do velador. Mensagem para nós. Jesus tem uma mensagem poderosa para nós a respeito disso. O que é que ele queria dizer? O caráter precede o testemunho. Sal fala de caráter cristão, e luz fala de testemunho. Quem já viu isso aqui? O testemunho fala mais do que uma pregação. Quem já ouviu dizer que o teu testemunho vale mais do que tuas palavras? O nosso testemunho é poderoso, porque através dele nós podemos arrastar muitas pessoas para Jesus. Muitas pessoas nunca leram a Bíblia, irmãos, mas você sabia que eles observam quando vai vir para a igreja? Pessoas que nunca leram a Bíblia, mas eles observam nós, crentes, sal da terra e luz do mundo, quando colocamos o Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta lida e relida por todos. Então o sal ele é relevante pelo efeito que ele produz. Ele dá sabor, ele salga, ele dá sabor aos alimentos, ele preserva da corrupção. Será, irmãos, que a minha vida e a tua vida é uma vida que agrada a Deus? Será que a minha vida e a tua vida é uma vida que faz com que as pessoas digam: oxalá, no dia que eu for ser cristão, eu vou ser igual a fulana de tal? Será que a nossa vida é uma vida que realmente faz transbordar, ou essa luz resplandece nas trevas? Será que aonde eu e você chegamos, nós resplandecemos a luz de Cristo? Será que a nossa vida está assim, resplandecendo a luz do Evangelho? Será que o nosso dizer e o nosso fazer estão similares? Será que o nosso falar e
e o nosso dar exemplo condiz? Será que a nossa vida condiz com o que falamos? Ou não? Isso é uma reflexão para nós, Glória a Deus. para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, meu Deus. O caráter, irmão, o caráter cristão, ele é um conjunto de qualidades, boas ou ruins. O caráter cristão é um conjunto de qualidades, boas ou ruins. O caráter, quem tem um bom caráter, é justo, é honesto, é direito, é sincero, tem palavras. Ele fala aí, dá exemplo. Já o mau caráter, olha que ele tem outro significado negativo. Ele fala e não faz. Ele diz e não faz. Ele fala e não dá exemplo. Quer dizer, caráter no sentido pejorativo. Praticamos injustiças, maldades, não somos sinceros para com os outros. Eu quero falar para vocês, o caráter precede o testemunho. A Bíblia diz assim, em Marcos 9,50: tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Tende sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Tem pessoas, irmão, que não conseguem ter paz nem consigo mesmo, imagina com os outros. A relevância. Olha, uma frase muito bonita que Crisóstomo falou. Crisóstomo era um grande erudito antigamente. Ele disse: olha, se os crentes fizessem ou vivessem o que se espera deles, os incrédulos desapareceriam. Ou seja, se nós vivêssemos aquilo que Deus espera que nós vivêssemos, os incrédulos desapareceriam. Então, aqui é uma palavra, irmão, de a gente refletir. Você deve perguntar assim: como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu estou vivendo? Será que a minha vida está agradando a Deus? Será que o tipo de vida que eu vivo agrada a Deus? O estilo de vida que eu estou vivendo agrada a Deus? Porque ser sal e luz da terra é a vida que agrada a Deus. E nós não estamos aqui para agradar uns aos outros. Estamos aqui simplesmente para agradar a Deus. Como ser relevantes? De que maneira? De que maneira ser relevante? A primeira é do exemplo. Exemplo. Atitudes e atos falam mais do que 1000 palavras. Aqui não é uma palavra para você pular e gritar e dar glória a Deus. É uma palavra para você refletir. Glória a Deus. Aleluia. É a palavra para mim e você refletir, irmãos. Se a nossa vida de oba-oba está agradando a Deus. Se a nossa vida, do jeito que a gente acha que está de boa, será que está agradando a Deus? Porque ninguém está aqui servindo a Deus de balde. Eu não vivo a minha vida 26 anos de cristão para quando Jesus vir buscar a igreja eu ficar aqui. Eu tenho que viver um estilo de vida que renuncie meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos. E se nós estivermos aqui simplesmente para fazer a nossa vontade, nós não estamos fazendo a vontade de Deus.
Timóteo, que muitos, talvez seja a nossa era, a palavra de Deus, para eles, vai perturbar tanto assim como eles têm um comichão nos ouvidos. Sabe por quê? Porque muitos crentes hoje não querem mais ouvir a verdade. Muitos crentes hoje querem ouvir uma palavra que amacia o seu ego. Muitos crentes querem viver assim: Deus é contigo, vai na tua força, tu vai vencer. Calma aí, irmãos. Deus é comigo se eu for com Ele. Deus está comigo se eu estiver com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Quem não tem compromisso com Deus, sabe o que acontece? 2 Crônicas 15:2. Ele vai escrever o teu nome na areia. Meu, o que Deus quer de mim e você, sabe o que é? Compromisso com a palavra, irmãos. Deus quer compromisso com a palavra. Que eu e você tenha compromisso com a palavra dele. Muitos saem dizendo por aí que a salvação é de graça, de graça. A salvação não é de graça. A salvação é pela graça. É diferente de graça. De graça é uma coisa como eu te dou um presente e tu recebe e pronto. Tu não tem responsabilidade nenhuma. Mas pela graça, porque pela lei ninguém é salvo. Por isso que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Então, a salvação pela graça imputa em nós o que? Responsabilidade. Aleluia, Deus, é verdade. Imputa em mim e você responsabilidade humana, compromisso. E uma das relevâncias cristãs é exatamente isso aí, irmão. Não adianta verbosidade, não adianta eloquência, não adianta eu chegar aqui, pular e gritar, enrolar aqui, falar meia hora de línguas, não adianta nada, se eu não tiver compromisso com a palavra. E nem para você adianta eu falar aqui meia hora de língua, porque a língua não edifica você, só edifica a mim que estou falando. Irmão, nós precisamos ter compromisso com a palavra. Nós precisamos ter a nossa responsabilidade. Responsabilidade com a palavra. Compromisso. Tem muita gente descompromissada com o evangelho, com a palavra. Tem muita gente querendo viver um evangelho light. Aí aqui o pastor Célio prega uma palavra dura, eu vou para aquela igreja por lá que é segundo a minha vontade. Porque aqui muitas igrejas do Ogogo estão lotadas. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade da Bíblia, querem ouvir aquilo que agrada a elas. E hoje existe igreja para todo enquanto. Se eu não gostar daqui, tem uma igreja bem ali que me aceita do jeito que eu sou. Só, irmão, que a igreja que me aceita do jeito que eu sou, ela pode muito bem me estar encaminhando para o inferno. E essa igreja que fala a verdade, que prega a verdade, a verdadeira palavra de Deus, ache bom ou não ache, ouça ou que deixa de ouvir, o pastor está livrando a alma dele do inferno, e a sua também, se ouvir a palavra. Irmão, nós estamos nos últimos dias, sabia? Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem crê no arrebatamento iminente? Quem crê? Então, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E se ele acontecer, você está preparado? Você está preparado? Você que sabe se está preparado ou não está. Então, a palavra de hoje é
responsabilidade com a palavra de Deus, com a nossa vida. Você já se examinou na sua casa se você está vivendo uma vida realmente que agrada a Deus? Eu tenho que me examinar, o pastor tem que examinar, todos nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida. Será que eu estou vivendo como sal da terra e luz do mundo? Será que eu tenho crédito com o Senhor? Será? E o tempo já está quase passando. E o tempo já praticamente já foi embora. Mas a palavra é, seja sal. Onde você andar, tenha caráter cristão. Compre e pague. Tenha a palavra. E dê testemunho cristão. Onde quer que você esteja, ao chamar que alguém diga assim: lá veio um cristão, lá veio um crente, lá veio uma crente. E aonde você chega, você tem que iluminar o ambiente que você esteja. Está aqui na treva, você chegue como luz do mundo para iluminar todo aquele ambiente. Então, essa é a palavra. É uma rápida reflexão, mas realmente uma reflexão para ficar em nosso coração e fazer uma autoanálise da nossa vida. Amém?